Bom, dando sequência ao nosso quiz, né? Estamos na tela 4. Fizemos já as telas de pergunta 2 e 3. A tela de pergunta 2 usando caixa de seleção. A tela 3, a segunda tela de pergunta, que era a terceira tela do app, né? Porque a primeira era só uma introdução usando escolhe lista. E aí comentei com vocês que agora a gente vai usar o visualizador de listas, que a ideia dele é muito similar ao do Escolhe Lista. A diferença é que no Escolhe Lista ele abre um pop-up com uma lista de opções para o usuário colocar. E no visualizador de lista, a lista já fica explicitamente na tela. Vocês vão ver até no designer, na tela design, ele já mostra ali mais ou menos a cara que vai ficar a lista, né? Mas é um componente importante, vale a pena a gente criar uma tela de pergunta com eles. Se vocês quiserem usar em um app, né? Outra finalidade, vocês já sabem como usar. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer uma nova pergunta aqui sobre o universo dos filmes. Vamos centralizar aqui na tela. Central, horizontal no centro e vertical também. Vamos pensar agora vamos entrar um pouquinho no mundo infantil. Tá, já sei que eu tenho filha, né? Tenho uma filha e um filho, então eu vejo muito coisa da Disney. Então vamos botar aqui então. Qual o nome da rainha do gelo em Frozen? Rainha, não sei se é rainha ou princesa, mas as pessoas vão entender, né? Não sei o que a Elsa é, que é o Frozen. Ué, e eu botei no título da tela, ó. Desculpa, gente. Não botei no texto, eu tô mexendo na tela, né? Vou deixar essa tela com o título padrão que tava, que era o Screen 4. Isso é até uma coisa interessante que eu não tinha falado, né? Vamos até configurar isso aqui, ó. Eu posso botar um título aqui, ó, na tela. Vocês vão ver na hora que a gente for executar o app, o título aparece lá em cima. Eu vou botar aqui, ó, pergunta. A gente não está na nossa terceira pergunta? Pergunta 3. Até foi um erro que virou um acerto, né? Então, isso é configurável também, tá? Colocar o título da tela. Como a gente não colocou título nas telas anteriores, está aparecendo aqui na tela 3, Screen 3, e na tela 2, Screen 2, e na tela 1, Screen 1. Quer ver? Ó, vou mudar aqui para a tela 3 rapidinho. Ó. Olha lá. Como é que eu mudo isso? É vir aqui, ó, seleciona a tela, né, de propriedades e muda aqui, ó, o título. Vou deixar do jeito que estava, né, porque na hora de executar o app pode dar alguma diferença se eu mudar, né, em relação ao que vocês viram aí no vídeo. Mas aqui, já botei pergunta 3. Então agora sim, eu vou para o texto da legenda, né? E aí eu acabei apagando lá, mas vamos lá. Vamos botar o texto aqui, porque eu botei na tela, né? Qual o nome da rainha do gelo em Frozen? Tá entre aspas, Frozen, porque é o título, né? Pronto, tá lá. Qual é o nome da rainha do gelo em Frozen? E vamos trazer o visualizador de listas para cá. Ah lá, ó, como é uma lista, já que fica na própria tela, né? Ao contrário do escolhe lista, que é um pop-up que abre quando eu clico naquela opção, tá? E aí vamos usar o nosso notificador, igual a gente estava usando da outra vez, para dizer se a resposta foi correta ou não. E aqui nos sensores, o meu temporizador, né? Lembrando de marcar aqui que ele tem que ficar desativado e você setar o tempo dele para 2 segundos, que é 2.000 milissegundos, né? Esse valor aqui é em milissegundos.
E aí, como é que eu configuro as opções? Muito parecido com a nossa. Vou voltar aqui, ó. Com a nossa escolhe lista. Eu vou botar uma cadeia de elementos, onde cada elemento separado por vírgula vai ser uma opção dessa lista aqui que vai se abrir. Tá? Então vamos colocar logo a primeira sendo a correta, ó. Elsa. Tá? A segunda, Ana, que é a irmã dela, né? Olaf, que é o bonequinho de neve lá, Olaf. E a última aqui, fazer uma coisa bem tosca, Rapunzel, né? Vou dar 4 opções. Ah lá, ó. Como é que vira a diferença daqui para o escolhe lista? No escolhe lista, vou até voltar aqui que vale a pena, ó. No escolhe lista a gente tem só um botão para ser clicado, eu clico e o pop-up vai aparecer aqui com as 4 opções, que no caso eram, né, o filme lá do Titanic, era o DiCaprio, a nossa resposta correta. No visualizador de lista, a lista está explícita na própria tela. Tá? Por que tem 4 opções? Porque foi o que eu configurei aqui na cadeia de elementos. Se eu colocar, quer ver? Vou colocar um 5, um 5 é ótimo. Um quinto elemento, ó, Cinderela. Vocês vão ver que ele vai abrir a quinta opção nessa lista. Ó. Olha lá. Mas a gente está trabalhando sempre com um padrão de 4, né? Elementos de resposta. Então, vou voltar aqui para o original. Então, a gente vai ver que a verificação de se está correto ou não é pela cadeia de caracteres que caracteriza a resposta. Tá? Então, eu vou fazer aquela mesma pergunta com se para verificar se o que o usuário clicou é a resposta correta ou não. Então, vou criar, vai ser bem similar ao escolhe lista. Né? Então, vamos lá. Aqui no visualizador de lista, ó, então a mesma coisa. Ó. Depois de eu escolher, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquelas comparações que eu fiz, né, bem similares lá com o, o escolhe lista. Né? Antes de continuar aqui nossos blocos, o que a gente esqueceu de fazer? Que eu esqueci, na verdade, né? Vocês não têm culpa nenhuma no cartório. É a questão da variável. Né? Lembra, a gente tem que estar sempre pegando o valor da variável que veio da tela anterior. Então já vamos fazer isso logo para não correr o risco de esquecer, né? Porque repare, os nossos apps, eu comentei isso lá no início do módulo, né? Essa questão de múltiplas telas, variáveis, etc., começa a abrir um leque bastante interessante de opções de apps que a gente pode fazer. Então os nossos apps começam a ficar mais complexos. Então, à medida que eles ficam mais complexos, a fase de confecção deles também fica mais complexa. Então, às vezes é comum a gente esquecer alguma coisa, esquecer outra. É super comum. Eu mesmo, que tenho bastante experiência já com o App Inventor, às vezes vou construir um app, acho que está tudo certo. Quando eu vou testar no meu celular, eu falo, esqueci de botar uma coisa ali. Ah, esqueci de botar uma outra coisa naquela tela. Eu volto, ajusto e testo o app de novo. O teste é para isso, né? É para ver se o que você construiu está correto. Tá? Então, não desanimem, não fiquem frustrados. Se, pô, eu fui fazendo e lá no final esqueci de fazer um monte de coisa, só lembrei na hora que eu testei e vi que não estava lá. Ok, normal isso. Isso é super comum, inclusive para os mais experientes, tá? Então vamos definir a nossa variável aqui dessa tela, né? Ó, eu estou na tela 4, vou dar esse nome de var4, tá? Mas lembrando, esse nome podia estar usando o mesmo nome em todas as telas, tá? Eu botei var2, var3, var4. Poderia botar só var, por exemplo, tá? Porque o escopo dessa variável é só dentro dessa tela, tá? Essa variável é diferente da que a gente usou na tela anterior e é diferente da outra. Elas não se comunicam. O que a gente está usando para fazer essa comunicação das variáveis é um mecanismo, né, que eu estou passando o valor para a próxima tela. Tá? Já comentei, né? No próximo módulo banco de dados, eu vou voltar nesse quiz e vou alterar isso. Ao invés de a gente ficar passando o valor de tela para tela, a gente vai usar um banco de dados para guardar a pontuação do jogador do quiz. Tá? Mas vamos seguir aqui, por enquanto, no que a gente está fazendo.
como é que eu vou inicializar o valor dessa variável? Eu tenho que pegar o quê? O valor que veio da tela anterior, ó lá, obter valor inicial. Vamos voltar aqui na tela 3 que vale a pena fazer essa lembrança. Ó, eu estou chamando a tela 4, passando esse valor inicial aqui, tá? Quando o de Capper era a resposta, eu peguei o valor da tela, né, atual e somei mais 10, porque era uma resposta correta, tá? Então, eu estou recebendo alguma coisa aqui nessa tela 4, tá? Então, o que eu receber, eu vou setar no valor aqui da var 4, tá? Então, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar se, aí aqui, ó, no visualizador de lista, vai ter o mesmo componente, ou praticamente o mesmo componente que tinha na escolhe lista, que é o elemento que foi selecionado, né? Só que lá era escolhe lista, ponto seleção. Vamos voltar aqui para ver. Ó, olha lá, escolhe lista, ponto seleção. Aqui é outro componente, é o visualizador de lista, mas é ponto seleção, é o que o usuário clicou naquela lista que foi mostrada para ele, tá? Então eu tenho que fazer uma comparação, ó, pegando, vendo que se o usuário selecionou, são as respostas, né? Eu tenho que configurar cada uma daquelas respostas que eu pensei. Então, qual era a primeira resposta? Elsa, né? Vamos lá, vamos fazer aquele procedimento de copiar para não correr o risco de trocar o Z pelo S, por exemplo, porque se eu trocar o Z pelo S, essa minha comparação aqui não vai dar certo, meu app vai ter um erro, tá? Ele não vai, mesmo que o usuário clique em Elsa, eu não vou somar pontos, porque a minha verificação foi errada, tá? Então, se o visualizador de lista que ele selecionou foi igual a Elsa, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, notificador, boto lá a notificação dizendo que resposta correta. Então vamos lá. Resposta correta. Depois, abrir o meu temporizador, né? Vou setar agora ele para ativado. Então vou colocar um verdadeiro aqui nessa opção, porque eu quero que ele seja ativado para ele começar a contar aqueles 2 segundos que eu defini para ele, tá? E quando acabar esses 2 segundos, o que eu faço? Eu abro uma nova tela aqui no controle. Ó, abri uma nova tela. Eu vou para a tela 5, né? Vocês vão ver que não há a opção da tela 5 por enquanto. Por quê? Porque ela não foi criada. Então vamos criar agora. De novo, ó, criei minha tela 5, volto para 4, para os blocos. Então já posso chamar a tela 5 aqui, porque ela já existe. E aí a mesma história que a gente usou lá para o DiCaprio, né? Que era a resposta correta da pergunta anterior. O que eu vou passar de valor? O valor atual da variável var4, porque esse valor já foi setado quando a tela foi inicializada, tá? Quando eu obtenho, né, o valor inicial que veio da tela anterior. Então, vou aqui em variável, ó, obter o valor dessa minha var4. E fazer o quê? Somar 10 com ela, né? Porque a minha resposta correta, eu tenho que ganhar 10 pontos por isso. Então, 10. Então, eu vou passar o valor atual da minha variável, que foi o valor que veio da tela anterior, somando 10. Beleza? Então, já fizemos logo o caso de sucesso. Vamos fazer manualmente o de insucesso, porque depois é só copiar. Então, vou abrir um outro C para fazer uma nova comparação. Então, vou copiar esse bloco aqui, que depois é só mudar o caractere, a string aqui, né? Porque antes foi Elsa. Qual é a minha segunda opção de resposta? Ana. Então, vou copiar aqui Ana. Não correr o risco de trocar uma letra. Então, Ana. Só que se for Ana, né?
eu tenho que chamar o notificador mesmo assim. Só que eu não vou passar agora que a resposta é correta. Vou passar que a resposta é incorreta, tá? Temporizador, mesma coisa. Vou abrir 2 segundos para ele mudar de tela. Vou chamar aqui a tela 5, só que eu tenho que ajustar agora isso aqui. Eu vou passar somando 10? Não, vou jogar esse bloco no lixo. Ó. O que eu vou passar? Só o valor da var4. Tá? Por quê? Porque a resposta daqui foi errada. Ele não somou nenhum ponto se ele selecionar Ana. Tá? Então, para a resposta incorreta é isso aqui. Ó. Eu vejo se é incorreta. Ana é uma resposta incorreta. Jogo a notificação na tela, a resposta incorreta. Abro o temporizador para contar 2 segundos. Chamo a próxima tela, passando o mesmo valor que eu recebi da tela anterior, ó, porque ele não ganhou pontos nessa tela de respostas do quiz. Então, isso, agora, todo esse C, eu posso copiar, porque para a resposta incorreta é praticamente o mesmo procedimento, trocando aqui só a string, né? Era Ana, agora é Olaf, ou Olaf, quem gosta, nome mais em português. Olaf. Beleza, mesma coisa, incorreto. Abro o temporizador e chamo a próxima tela. Tá? E agora o último C. Agora é para Rapunzel, né? Que também é uma resposta incorreta. Então vamos lá. Rapunzel. Opa. Rapunzel, tá? Incorreta. Temporizador, chama a próxima tela. Então esse até foi mais rápido, né? Porque esse conceito de comparação da resposta é o mesmo que a gente usou no escolhe lista. Né? Como eu falei, a diferença do visualizador de lista é que a lista está explícita aqui. Tá? No escolhe lista, eu selecionava ele abria um pop-up. Tá? Então essa tela a gente montou mais rapidinho, porque a ideia é a mesma, né? A lógica é a mesma, não mudou muita coisa. Tá? Então vamos para a nossa última tela de pergunta, onde a pergunta final vai ser feita para o usuário, tá? Então vamos lá para a tela 5. Bom, tela 5 agora. Ó. Estamos na última tela de perguntas. Vamos lá, fazer uma última pergunta aqui. Vamos pegar a legenda, colocar aqui. Centralizar. Qual vai ser a nossa pergunta? Vou mudar o título da tela, só para... na anterior não mudei? Vou mudar isso aqui, vou botar pergunta final, que é a nossa última pergunta. Pergunta final, né? Aqui então vai trocar, ó, quando eu fizer isso, ó, o título da tela aqui para pergunta final. E qual a pergunta propriamente dita que a gente vai fazer, né? Vamos perguntar... Ah, já sei. Vamos pegar aqui. Qual o nome do ator, do ator não, do personagem, não, botar do protagonista, né? Porque pode tá, porque eu tô no masculino, né? De Matrix. Matrix filmaço, filmaço também. Qual o nome do protagonista de Matrix? Se eu falasse da protagonista, a gente podia botar a Trinity aqui, né? Que ao lado do Neo, que vai ser o nosso protagonista. A resposta correta é o protagonista, tá? Por isso que eu não usei o personagem, porque personagem o correto é falar a personagem, mesmo que ele seja no masculino, tá? Então vamos lá. O que a gente vai usar agora por último? A lista suspensa, tá?
A lista suspensa, ela tem uma particularidade que é interessante mencionar. Ela também trabalha lá, ó, com cadeia de elementos. Então, cada opção que eu colocar aqui é o que vai, né, aparecer como opção para o usuário. Só que lá na hora dos blocos, a gente vai ver que a primeira opção ela já aparece marcada automaticamente e se mesmo que eu clique em cima da primeira opção, ele não dispara nenhum evento, tá? Então, se você for olhar até a própria documentação do App Inventor para a lista suspensa, ele sugere, ó, coloca como primeiro elemento na cadeia de elementos só algo como escolha abaixo, tá? Porque o que vai acontecer com isso aqui quando o usuário clicar? Vai clicar aqui e a lista vai rolar para baixo com as opções, tá? Por isso que o nome é lista suspensa, tá? Então, a primeira a gente bota escolha abaixo. E aí sim, os próximos elementos da cadeia são as respostas úteis, né? Propriamente dito, né? É o que eu quero associar a essa pergunta de qual é o nome do protagonista de Matrix, tá? Então vamos botar a Trinity aqui, Trinity, né? Como eu falei, não vale o registro. O Morpheu, tá o nome em inglês, tá? Morpheu. O modal Smith, né, os agentes Smiths, e o new, que é a resposta correta. Tá? Então, reparem, ó, é uma lista que vai, né, aparecer aqui quando o usuário clicar. Diferente da anterior que a gente fez do escolhe lista, ela não está explícita aqui. A lista só vai aparecer quando o usuário clicar, né? Eu falei, o visualizador de lista é que mostra explícito, né? O escolhe lista é que mostra a lista na forma de uma pop-up. E esse aqui aparece a lista na forma de uma rolagem desses elementos aqui. Então já temos tudo aí que precisamos, né? A nossa cadeia de elementos aqui. Lembrando, esse primeiro elemento é só para aparecer aqui o que o usuário, né, as opções que ele pode colocar como opção. Mas a gente vai ver que não vai ter nenhuma resposta associada à escolha abaixo. Isso é como se fosse um elemento fake, tá? Por isso que aqui tem 5 só. Tem 5, né? Não tem 4, porque eu tenho 4 respostas possíveis. Então, vamos lá para os blocos para a gente poder fazer a configuração da lógica, né, dessa tela 5. Então, estamos aqui nos blocos, tá? Lista suspensa, ó. E muito parecido com a outra. Qual é a diferença? É que ele já traz a seleção aqui como um elemento que já está no próprio bloco, né? Vamos lembrar aqui do bloco da página 4, ó, página não, tela 4. Ó. Ele não tem no bloco do visualizador de lista, ele não tem o elemento selecionado. Então tem que ir num outro bloquinho do visualizador de lista, que é o visualizador de listas, ponto seleção, que aí foi o elemento que eu selecionei. Só que o bloco da lista suspensa, ele já tem essa seleção aqui como um bloquinho especial e ajuda a gente, né? Fica um pouquinho mais simples, tá? Mas o processo vai ser exatamente igual aos outros. Vou fazer pergunta comparando pela cadeia de caracteres que está na resposta, tá? Então, vou perguntar se ó, essa seleção aqui, ó, aí quando eu boto o mouse em cima, né? Eu posso escolher esse ou esse. Aqui eu quero mudar o valor da seleção que o usuário colocou. Não é interessante para a gente. Eu quero pegar a seleção que o usuário selecionou de fato. Boto aqui. E aqui, a string, né, a minha cadeia de caracteres associada às respostas. Então, na verdade, eu não preciso seguir essa ordem aqui na hora de fazer o se lá para ver se a minha resposta está correta ou não. Eu posso botar qualquer ordem. Tá? Tanto que eu vou até mudar aqui. Vou botar o Smith, por exemplo, como primeiro bloco lá do se. Porque aquilo é uma condição, né? Uma pergunta, se isso aqui vai ser igual a isso. Então,
Como eu vou cair em um obrigatoriamente, ou o cara vai clicar no Smith, ou vai clicar na Trinity, ou vai clicar no Morphle, ou vai clicar no New, em algum se eu vou entrar. Tá? Então não faz diferença quem que está em primeiro, qual é o primeiro se, qual é o último se, seguir a ordem que está aqui das cadeias, tá? Isso não faz diferença na lógica do programa. Tá? Opa, esqueci de duas coisas aqui na tela do, do designer. Esqueci do notificador e esqueci do temporizador. Vendo como é que já é bastante coisa para lembrar, né? Muita chance de esquecer alguma coisa. Ó. Primeiro eu tiro o meu temporizador ativado, que eu só vou ativar quando o usuário clicar na resposta e mudo o tempo do temporizador para 2 segundos, 2000 milissegundos, tá? Agora sim eu posso ir lá no bloco e usar essa galera. Então, se o cara colocou Smith, é o que? Resposta incorreta. Né? O protagonista não é o Smith, é o Neil. Então eu boto aqui, ó. Resposta. Opa, tô botando no lugar errado. Resposta incorreta. Beleza? Vou abrir o temporizador. Aqui, ó. Vou botar ele como ativado. Vou botar aqui um valor verdadeiro para essa ativação dele, que é justamente a ação que vai ativar o temporizador. E depois, a resposta incorreta é. Então, eu tenho que pegar o valor que veio da tela anterior e não somar nada para a próxima tela. Né? Só que eu ainda não configurei as variáveis. Vamos fazer isso aqui agora. Eu vou usar uma outra variável, que eu vou botar o nome de var5. Né? Já discutimos bastante essa questão de nome, escopo da variável. E qual o valor que ela vai ser inicializada? Com o valor que veio da tela anterior. Né? É esse obter o valor inicial, que é o valor inicial que essa variável foi carregada na tela. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Chamei o temporizador, e aí eu tenho que chamar a última tela, que vai ser a tela 6, onde eu vou apresentar o resultado. Não tem a tela 6 ainda aqui, porque eu não criei. Ó. Então vamos criar. Tá aí, tela 6. Volta na 5. Bloco. Tá, agora eu já consigo chamar a tela 6. E vou passar qual o valor? Isso aqui foi a resposta correta? Não. Então eu pego o valor atual, né? O valor da var, da minha variável, sem nenhuma alteração. Tá? Vou botar para cá que vai crescer. Né? Então esse é o Smith. Vamos fazer logo os 3 incorretos de uma vez? E a gente deixa o correto por último? Então vamos lá. O que vai mudar? Só as minhas possibilidades de resposta. Já fiz para o Smith. Quem mais tem? Vai ter o Neil, que a gente vai deixar por último. Opa, tá difícil. Eita, tá difícil selecionar aqui a galera. Ih. Trinity Morpheu, era isso que eu queria, chegar aqui. Trinity. Acho que estava assim. Deixa eu ver se essa lista ficou direito, porque eu apertei ali alguma coisa. Ih, ele bagunçou minha lista toda aqui, já sei o que aconteceu. Vamos escrever essa cadeia de elementos de novo, não tem problema. É mais seguro do que... Porque como o espaço aqui é ruim, vamos lá. Primeiro é o fake, né? Escolha abaixo. Depois acho que vinha a Trinity, né? Trinity. Depois acho que vinha o Morpheu. Depois vinha o Smith. E a última opção era o New. Beleza, então a gente... Agora vamos fazer para a Trinity aqui, ó.
Trinity. Tá? Eu não copiei porque aquele espaço, como tem 5 agora opções, ele deu uma dificultada aqui. Eu estou tentando selecionar e tal, ele está dando uns chabus aí. É que eu posso aumentar aqui, né? Pronto, problema resolvido. Ó, esquecido dessa opção. Trinity, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V para manter aquele padrão lá que eu estava comentando de não errar na digitação, tá? Trinity, beleza. Resposta incorreta. Mesma coisa para todo o resto. Próximo incorreto é o, já fiz o Smith, é o Morfeu. Então eu tenho que mudar aqui, né? Vamos pegar o Morfeu. Que na verdade em inglês acho que é Morpheus, né? É um pouquinho diferente. Enfim, tá bom aqui para o nosso quiz, né? As pessoas vão entender. Tá meio misturado com português e inglês, tá? Morfeu. Então, todos esses são respostas incorretas, né? Então, o que eu tenho que fazer quando a resposta for incorreta? Mostrar o alerta, né? Se a seleção for Smith, é a resposta incorreta. Então, mostra o alerta no notificador com a resposta incorreta, ativa o temporizador, passa para a tela 6, passando o valor atual da variável sem nenhum incremento. Mesma coisa para Trinity, mesma coisa para o Morfeu. Agora vai vir a configuração do bloco se eu escolher New, né? Então vamos lá, dá um Ctrl C aqui, New. Ctrl V. Só que o New é o quê? Resposta correta, né? A resposta correta. E aí tem aquele lance. Eu tenho que pegar o valor atual da variável, porque isso é uma resposta correta, e somar quanto? 10, que é o valor que eu dou, né? A pontuação que eu dou quando alguém acerta uma pergunta no quiz. 10. Então, vou passar esse valor como valor inicial para a tela 6. Né? Então, lá na tela 6, eu vou receber um valor inicial. Qual é? Esse aqui que eu estou passando. Se a resposta for incorreta, é o mesmo valor que veio da tela 4. Se a resposta for correta, é o valor que veio da tela 4, né, que está aqui no meu var 5, mais 10. Né? O valor que veio da tela 4 está sendo guardado aqui no meu var 5. Então, configuramos tudo aqui para a tela 6. Então, agora vamos finalmente para a última tela, tá? Que vai ser bem simples, que é só apresentar a pontuação total do jogador. Tá? Então, eu vou criar uma tela também bem simples para... Né? A gente já discutiu tudo que tinha que discutir aqui em relação aos componentes. Então, eu vou só botar uma legenda aqui. Ó. Cadê a legenda? Vamos selecionar aqui, botar todo mundo centralizado. Botar aqui, ó. Botar pontuação final. Tá? Vou botar uma legenda fake aqui, só para dar um espacinho para baixo. Tá? Meio como ela sumisse. E aqui embaixo uma outra legenda. Aí aqui sim, nessa legenda 3, vai ser onde eu vou printar ou vou, né, mostrar a pontuação do usuário. Então, ela também está sem texto, assim como a legenda 2, mas a legenda 2 está mais aqui como um fake, só para ocupar um espaço. Então, vamos até subir aqui o tamanho dessa fonte, como só vai ter isso nessa tela, né? 20. E a pontuação final também, quando aparecer, vai ter um tamanho de fonte 20. E a 2 não vai ter nada, ela está aqui só para ocupar o espaço. Então, eu tenho que mostrar o valor da minha pontuação na legenda 3. Tá? Então, vamos lá. Mesma coisa, ó, variável, porque eu tenho que receber o valor que está vindo da tela anterior. Né? Então, vou botar aqui ó, var 6.
vou setar ela para o valor que está vindo da tela anterior. Então, eu obtenho o valor inicial dela vindo da tela anterior. Agora, eu tenho a pontuação que chegou aqui nessa var6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar a legenda 3, o texto dela, para qual valor? O valor da variável. var6. Só que repare, ó, esse bloco aqui, ele tem que ser disparado por alguém. Ele é um bloco verde, né? Que ele só muda a propriedade da legenda. Então, se eu botar ele solto aqui, essa legenda não vai ser preenchida, tá? Podem ver que ele é um bloco para ser encaixado dentro de outro. Só que eu não tenho um botão, ó, para mostrar a pontuação final. Eu quero que essa pontuação apareça automaticamente. Como é que eu faço isso? Existe aqui na tela, ó, um bloco que dispara uma ação, desculpa, é aqui no bloco de telas mesmo, que ele dispara uma ação que é a seguinte: quando essa tela inicializar, faça alguma coisa. Então, não preciso de botão para o evento de mostrar o valor na legenda. Basta eu pegar aqui na telinha, nos blocos associados a telas, que tem vários blocos, tá? A gente usa muito esse do inicializar, que é o seguinte: quando esse componente é esse, a tela 6, for inicializado, tudo que está aqui dentro ele faz automaticamente. Poderia, sem problema nenhum, criar um botão aqui para mostrar resultado, alguma coisa, e vincular o evento de preencher a legenda 3 por meio do botão. Mas vamos fazer assim, que a gente não usou esse recurso ainda, né? É mais um recurso. Eu vou botar só um botão aqui, ó, para ser o seguinte, ó, embaixo aqui de todo mundo. Tá? Inclusive, vou botar até uma outra legenda fake ali, só para dar um espacinho. Vamos ver se está direito. Olha, a 3 é onde vai aparecer meu resultado. A 2 é fake para dar um espaçamento. E a 4 vai ser fake também para dar um espaçamento. Opa, queria limpar aqui o texto. O que eu vou botar nesse botão? Vou botar aqui, ó, jogar novamente. Que aí eu vou lá para a tela 1 do meu... Eu vou lá para a tela 1 do meu app, tá? E aí, como é que eu configuro isso para ir lá para a tela 1 do meu app? É muito simples, né? Mesma coisa aqui, ó. É o botão que vai disparar, né? Se eu quisesse, eu poderia jogar, abrir, voltar para a tela inicial dentro disso aqui. Só que eu teria que jogar um temporizador para dar tempo de imprimir a tela e o cara ver, né? Só que vamos fazer isso por botão, né? O temporizador a gente já usou bastante esse recurso, não tem muitas diferenças. Então, que quando o botão for clicado, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abrir a tela 1. Já está até aqui 1. Poderia, olha lá que eu falei, poderia ir para qualquer tela, tá? A navegação entre telas é livre. Vou passar valor? Não, porque eu vou voltar lá para a tela 1 e vou começar o jogo de novo, né? Então o cara aqui fez uma pontuação, ele vai voltar para lá e começar o jogo zerado a partir da tela 2, que é a tela de perguntas, tá? Então foi isso, tá aí o nosso quiz, tá? Vamos dar uma passada geral nas telas, ver se está tudo certo, a gente não esqueceu de nada. Tela 1 para iniciar o quiz, ok. Basicamente não faz nada, né? Quando esse botão da tela 1 for clicado, ele vai para a tela 2, beleza, ok. Tela 2, temos as caixas de seleção, né? O Darth Vader é a resposta correta. Temos o temporizador e temos o notificador. Então, se o cara apertar ali na opção do Darth Vader, cadê? Que é esse aqui, essa caixa de texto, essa é a única que a gente não usou aquele se para fazer a comparação das respostas, porque a estrutura dele é diferente. É marcar ou não uma caixa. As caixas são independentes, né? Tanto que eu levei para cá, ó, 4 caixas de seleção, tá?
Nas demais, bastou selecionar só um elemento como escolhe lista e aí montar as opções lá dentro, mas o componente é um só, tá? Então aqui o Yoda, resposta incorreta, não passo nada, porque é 0 pontos. Chewbacca, resposta incorreta, não passo nada, porque é 0 pontos. Obi-Wan, resposta incorreta, não passo nada, que é 0 pontos. O Vader, resposta correta, passo 10 pontos. Beleza, vamos para a tela 3. Ah lá, o que eu estava comentando. Ó. Eu trago um escolhe lista só. Tá? É um componente só, que aí agora a cadeia de elementos é que representa a quantidade de opções que vão aparecer para o usuário. Tá? Ao contrário da caixa de seleção, que são componentes independentes. Tá? Um não tem relação com o outro, a princípio. Então aqui eu uso aquele se para ver se a resposta do usuário foi uma das opções. Opa. Ué, o que ele está reclamando aqui? Ó? var3. Eu inicializei a var3. O que ele está reclamando? O que ele está com isso aqui? Acho que eu devia ter clicado em algum lugar fora, né? Não entendi também. Parece que tem um bloco meio sobreposto aqui, né? Acho que tá tudo direitinho. Às vezes isso aqui tá vendo. Olha lá, esse bloco aqui, ó. Tá perdido isso aqui? Acho que ficou perdido, hein? Ou ele duplicou, apertei um Ctrl C, Ctrl V sem querer. Isso aqui, ó. Vamos ver se tá tudo direitinho, ó. Se escolher o Stallone, abriu outra tela 4 com var3, beleza. Se escolher o Holland, é incorreto, abrir a tela 4 com valor de var3, ok. Van Damme, incorreto, abrir a tela 4 com valor de var3. O DiCaprio, a resposta correta. Correta, temporizador, abrir a 4 com var3 mais 10. Esse bloco aqui estava sobrando. Em algum momento, provavelmente naqueles meus copiar e colar de blocos, deu algum ruim ali, tá? Não tem problema, está corrigido. Tela 4. Vamos ver. Aqui a gente usou o visualizador de lista. As opções estão explicitamente aqui nessa lista. Notificador, temporizador, beleza. Resposta correta aqui já é logo a primeira Elsa. Pega o valor que veio da tela anterior, somo 10, beleza. Os demais não somo nada, incorreta, não somo nada e chama a tela 5. Incorreta, não somo nada, chama a tela 5, né? Sempre com temporizador antes. E aqui, incorreta, não somo nada, chama a tela 5 depois de 2 segundos, né? Que ele selecionou a resposta. Ok. Tela 5. A gente usou na tela 5 o lista suspensa, né? Olha lá, um componente só, e aqui estão as configurações da minha cadeia de elementos, tá? Aquela ressalva, esse exclusivamente para a lista suspensa, tá? Esse primeiro elemento aqui, ele não é um elemento de seleção propriamente dito, tá? Por isso que ele é um elemento fake, tá? Que a gente não precisa tratar aqui nas respostas, ó. Tanto que eu tratei só as respostas da pergunta, associada à pergunta. Então, se é o Smith, é a resposta incorreta. Eu quero saber o protagonista de Matrix. Depois de 2 segundos, chama a tela 6 e não somo nada. Trinity também é a resposta incorreta. Depois de 2 segundos, chama a tela 6 e não somo nada. Morpheu, resposta incorreta. Depois de 2 segundos, chama a tela 6 e não somo nada. Neo é a resposta correta. Depois de 2 segundos, chama a tela 6, passando 10 pontos para a próxima tela, né? Pegando esse valor e somando 10. E na tela 6, eu só vou receber o valor da tela 5, tá aqui. Quando jogar automaticamente na tela, preenche a legenda com o valor dessa variável. E tem um botão para voltar para a tela 1, né? Para a tela que era o jogar novamente aqui para o início do app. Bom, então esse é o nosso app, né, do quiz. Podem ver que ele, né, é um app mais longo, a gente precisou, né, se atentar para alguns detalhes, já começam muitas coisas a serem tratadas, é normal a gente esquecer de alguma coisa, lembrar só lá no meio, aí ter que voltar, refazer.
Mas é um app. Agora eu vou gravar a execução dele, o teste dele no meu celular, né? Vou usar o AI2 Companion para fazer aquela emulação no meu celular. Lembrando que o próximo módulo é sobre banco de dados, eu vou refazer esse quiz, ao invés da gente ter esse procedimento de, só vou deixar explícito o que a gente vai mudar, pegar a tela 5, por exemplo, de receber uma coisa da tela anterior e na hora de passar para a nova tela, passar o valor dela, né, atualizado ou não, aqui eu atualizei porque ele acertou a resposta, a gente vai gravar o valor da pontuação dele no banco de dados. Então, para cada tela, eu vou acionar o banco de dados e, dependendo da resposta, eu somo mais 10 na minha pontuação ou não. Tá? Vai ser a nossa primeira abordagem com o banco de dados. Depois a gente se aprofunda bastante na questão de banco de dados, começa a trabalhar banco de dados, né, com entidades e atributos, né, você ter um elemento e características daquele elemento, e banco de dados com chave primária, com lista, né? A gente vai trabalhar muito com lista e banco de dados. E aí, cara, foi o que eu falei um pouco lá no início desse módulo. Quando a gente terminar banco de dados, vocês podem sair aí implementando um monte de coisa, muita coisa mesmo, tá? Depois só vai ficar faltando os sensores e a parte de API, que é uma coisa mais específica para apps que lidam com sensores do smartphone, né, o GPS, acelerômetro, ou API se você quiser se relacionar com algum sistema externo, um sistema de previsão de tempo, um sistema do Cartola FC, por exemplo, para quem gosta de jogar Cartola. Mas assim, com banco de dados você já está ali com 80% das possibilidades do App Inventor na mão para fazer o que der na telha e deixar a criatividade bem solta, criar os apps aí que vocês mais desejarem. Beleza? Então vou emular no meu celular e gravar a tela do teste para a gente fazer o teste do quiz. Beleza? Então vejo vocês no teste e depois no próximo módulo de banco de dados.